À conversa com açorianos. António das Neves Leal nasceu em São Sebastião, no concelho de Angra do Heroísmo. É formado em Filologia Românica pela Faculdade de Letras de Lisboa desde 1970. Fez também o curso de Ciências Pedagógicas e foi professor de português-francês. Foi também primeiro diretor da secção portuguesa do Liceu Internacional em França e está hoje aqui conosco neste dia 18 do mês de abril para nos brindar com este percurso de ser açoriano no mundo. Boa tarde, António. Muito boa tarde. Obrigada por teres vindo ao Rádio Clube de Angra, contar um pouco do teu percurso, saber quem é este açoriano que esteve tão presente no mundo e que trouxe tanto do mundo para nós. Em primeiro lugar, é um grande prazer estar aqui contigo, não só porque já te conheço há muitos anos e temos tido experiências comuns, e por outro lado também porque fui, em nilo tempore, um colaborador aqui do Rádio Clube de Angra, não só no meu programa sobre música francesa, chamado Le Clube Francês, mas também nas conferências de imprensa que eu dava aqui quando o Jornal Direto saía. Era uma inovação na altura, não havia como agora. Interessante. Que se faz diariamente um apanhado do que se passa nos jornais, nas rádios. Naquela altura era uma novidade. E eu vinha aqui sempre, obrigatoriamente, quinzenalmente, às 11 da manhã, ler os títulos principais do Jornal Direto. Que era uma coisa, um acontecimento naquela altura. Nos anos... Estávamos em 1983. 83. E o Rádio Clube de Angra já fazia parte da história das pessoas então nesta altura, aliás desde 1947, mas este espaço dos diretos foi uma inovação, certo? Sim, foi, na altura foi uma novidade no meio. Uma novidade. E desde já, em nome do Rádio Clube de Angra, agradeço aqui publicamente teres feito parte também deste novo começo no Rádio Clube de Angra. António Leal, é assim, posso tratar assim, não é? À vontade. Obrigada. Foste um professor de português-francês, mas também de latim. Sim. Nos últimos 6 anos, fui quase que obrigado, coagido a aceitar, dado que eu era o mais antigo professor de Românicas, e como não havia nenhum formado em latim, eu entendi que os meus precedentes estudantis, como aluno do seminário, tinha-me dado alguma sensibilidade para essa área, e depois, mais tarde, também no curso de Românicas, tivemos que estudar muita literatura latina e grega também, e isso também abriu-me o apetite, de tal forma que, em dada altura, pensei mesmo em tirar o curso de clássicas também, que era o nosso mais próximo colaborador na faculdade. Exatamente. De maneira que foi assim, entretanto tinha falecido o professor, o padre José Menezes, que também era nosso colaborador no Jornal Direto, inesperadamente, mal passou a reforma, não sei quantos meses depois, faleceu nas Quatro Ribeiras, onde ele tinha a sua casa. E eu aí vi-me obrigado, como era responsável pelo grupo, não era diretor do grupo, mas era o representante do grupo, vi-me obrigado para o curso de latim não fechar em Angra, assumir a responsabilidade de lecionar essa nova matéria, que me obrigou a fazer uma renovação de métodos e também algumas vantagens que colhi com isso, porque fui a várias universidades ouvir o que se estava a passar no mundo da cultura clássica, nomeadamente no aspecto do estudo do latim. Concretamente estive na Universidade de Lisboa, depois fui para a Universidade de Aveiro, depois mais tarde estive também na Sorbonne, e isso fez-me aumentar também os conhecimentos e foi uma questão que me agradou bastante, no fim de contas. Apesar do receio inicial, não é? Porque eu tinha estudado latim no 7º ano e na faculdade tinha estudado também mais 2 anos latim, mas no fim da carreira, passados 32 anos, tive que aprender muitas declinações e muitas coisas que já estavam esquecidas. São os desafios da vida. Tens um currículo profissional de grande valor, invejável até, portanto, nós estaríamos aqui a tarde toda a falar
de todo Não, a o teu única percurso? coisa que eu posso dizer é que já uma vez um amigo meu disse, o Dr. Bento Barcelos, disse numa apresentação de um livro meu, que eu era uma pessoa que tinha, dentro do professorado, tinha estagiado em todos os níveis. Lá está, a grandeza do É teu que eu comecei como conhecimento. professor do ensino primário na minha terra natal, em São Sebastião, onde lecionei 2 anos. Depois tencionava ir para a base. No ano seguinte concorri para as Lajes e a escola era a mesma da base que me convinha. Portanto, fui estudar e tive que abdicar dessa ideia. Mas estava eu a dizer então que isso fez com que eu fosse para Lisboa depois estudar, teria ido primeiro para Coimbra, mas depois não havia vagas, porque eu fui como aluno voluntário, portanto tinha que ter possibilidades de tempo de livre para poder frequentar as aulas. De maneira fui para Lisboa e então aí estive onde me formei esse tempo todo. E depois, voltando a 1974, aí houve uma hipótese de eu concorrer para o Liceu de Angra, o Liceu Nacional de Angra do Heroísmo, ainda na altura, e enfim, fiquei colocado cá. E depois em 75 eu não estava muito satisfeito com o que estava a passar em Portugal e decidi concorrer para o bolseiro. Para os países francófonos, ainda me recordo, para a Tunísia, para o Marrocos, etc, etc. E depois, quando já estava à espera da resposta, surgiu-me um convite para eu ir a uma entrevista ao Ministério da Educação, porque eles queriam, em 75, fazer uma nova secção de português no Liceu Internacional de Saint-Germain-en-Laye. Okay. E então aí chamaram-me, fui entrevistado. Curiosamente fui entrevistado até por um metodólogo meu, imagino o que eu vou dizer agora, que me queria chumbar no estágio. Oh meu Deus, já viste? É uma vingançazita. E curiosamente o mundo dá muitas voltas. Como dizia o Camões, não é? Todo o mundo é composto de mudança. E realmente isto aconteceu. Eu tenho contado a algumas pessoas o que aconteceu e as pessoas não acreditam. Pois, é difícil. Mas vamos voltar um bocadinho atrás para ficarmos a conhecer um bocadinho mais de quem é este... Isso para dizer que a minha vida tem sido muito de mudanças e muito de surpresas, muitas coisas impressionantes. Mas vamos então ao início. Quando é que decides, quando é que escolhes ir para a área de Filologia Românica? Olha, para já... O que é que te leva a fazer esta escolha? Foram, enfim, vantagens ou desvantagens da insularidade. Ok. Porque eu queria inicialmente ir para as germânicas, que era inglês e era português, que se estudava essencialmente. E cheguei a dar, inclusive, explicações de inglês para imigrantes que foram para o Canadá, para os Estados Unidos, mais concretamente para a Califórnia. Em São Sebastião abri uma loja lá para dar explicações, na Rua da Praça, número 33 ou qualquer coisa assim que o valha. Mas depois o que aconteceu foi o seguinte, é que nessa altura o professor de inglês daqui era o Dr. Rafael dos Santos, que nessa altura tinha ido como deputado para a Assembleia Nacional. E depois, como o Liceu de Angra ficou limitado a um professor só, eu não tive grandes hipóteses, porque eu precisava fazer como voluntário, precisava ter aulas extra para poder seguir esse curso. Como não tinha essa possibilidade, fui para Românicas. Porquê? Por coincidência, a esposa desse senhor, que era a Dona Elisa Rafael dos Santos, que era madeirense, ela era miquelense, mas viveu muitos anos na Madeira. Essa senhora depois foi minha professora de francês no 3º ciclo, que era o 6º ano e o 7º ano. E era uma pessoa realmente excepcional. Porque a minha ideia inicial era ir também para o inglês, porque eu tinha tido uma professora extraordinária também, que era a Dona Maria Pimentel, que eu nunca me canso de falar dela. Aliás, quando ela faleceu, eu fiz até um historialzinho, uma pequena biografia da sua vida, e realmente foi por esse motivo, uma mera circunstância. Depois também eu gostava muito de línguas de uma maneira geral, história, línguas, fui sempre muito bom aluno nisso. E então pensei que, não sendo possível ir para as germânicas, que iria para românicas. Então alguns advogados diziam, para românicas é melhor, é mais fácil a colocação, em germânicas há muita gente já, em história também. Apanhas logo colocação se fores para românicas. Okay. E realmente aconteceu isso mesmo. Fui para românicas, tinha um estímulo de um professor também extraordinário, que foi o professor Costa Cabral, que teve
fez o favor de me dar muito apoio também, Ótimo. porque eu tinha vindo do seminário no terceiro ano, com 3 anos e 3 meses, e portanto tinha que fazer aqueles exames de transição, e portanto fiz tudo o que eles pediam, e acabei por ser enfim, hoje sou um fanático quase da francofonia. Toda a gente conhece o livro que eu escrevi sobre a minha estada em França, e foi realmente depois, a França para mim foi a minha pátria segunda, porque depois daquela história que eu contei há bocadinho do tal professor metodólogo que me queria chumbar num estágio, e só não chumbou porque o professor Virgílio Ferreira, o escritor Virgílio Ferreira, que foi meu confidente, um grande amigo meu, um grande apoiante que eu tive no Liceu de Camões, disse: António, eu também encontrei dificuldades em Évora, tu também estás a encontrar agora dificuldades aqui no Liceu de Camões, mas isso vai ser por pouco tempo. E um ano depois estava eu já em Saint-Germain-en-Laye a concorrer com o dito que me queria chumbar. Pronto, eu não quero adiantar mais coisas. Não. Isso fica para as minhas memórias se eu chegar a escrever. Exatamente, já estamos esclarecidos. Em relação a isso, quando é que começas a escrever? Olha, eu comecei a escrever aos 17 anos. Escrevi um jornal íntimo que, entretanto, com as mudanças minhas, desapareceu. Ok. Alguém se arrepiou, não sei. Sim. Mas em que eu mostrava já um pendor pessimista. Ouvia muito, a minha emissora favorita era a Rádio Suíça. Eu adorava a música popular suíça, ouvia aquilo à noite. E há pessoas aqui que eu conheço que também ouviam aquela emissora. Era essa, a BBC, mas era sobretudo essa que dava músicas impressionantes, muito interessantes. E, portanto, foi assim que eu comecei a deslindar. Qual foi o impulso que te levou a escrever? Foi o amor? Foi a necessidade de poetizar a vida? Foi mais o amor, foi mais essa vertente. Tinhas então que idade? 17, 18 anos. 17. Então eram os meus problemas da existenciais, as dificuldades, aquelas decepções amorosas, aquelas coisas que acontecem quando se tem 17, 18 anos. Todos, claro que sim. E depois na escola industrial, onde eu estive também 3 anos, depois aí comecei a conhecer melhor a vida, o mundo mais amplo. Depois convivia com muitas moças lá da base, era 4, onde eu também antes fiz semana ia lá ver cinema, ao Osório, e vinha nos autocarros da base para baixo, porque normalmente nós éramos meia dúzia da Praia da Vitória que vinham para Angra, nós éramos meia dúzia deles. E a dada altura nós, como conhecíamos as moças que eram normalmente filhas de militares, diziam: mas vocês não nos arranjam uma possibilidade da gente vir também no carrinho para não vir nada? E então passou a ser assim. Criámos um ambiente, quer dizer, e depois começámos a abrir para o país, para fora da ilha. Foi a minha primeira abertura para o mundo, foi aqui. Não foi no seminário, foi aqui, na Escola Industrial e Comercial. Quando tu falas no seminário, que memórias tens deste tempo? É sempre um bocadinho difícil dizer. Quer dizer, inicialmente, a primeira coisa que eu me lembro foi o primeiro dia em que fui lá, posto pelo meu pai, que me foi lá levar. Que vinha numa carrocinha de São Sebastião, chegávamos ali antes de chegar a São Bento, aquela curva grande, aquela subida, ladeira grande, que agora, enfim, há uma ponte por cima, não é? Mas tínhamos que descer, porque o animal não podia transportar, era um cavalo normalmente, às vezes 2, não podia subir aquilo com as malinhas para o seminário, de maneira que fui para aí. Na altura era a forma mais económica, tinha para aí 12 anos. Muito novinho. Não fui com 11 porque não havia lugar. Claro. Só fui com 12. E depois estive lá, pois não foi uma grande experiência para mim, porque sentia-me como ser irreverente que era e como pessoa que nunca está quieta e que não gosta de estar muito aprisionada, nem com muitas disciplinas, como havia lá, levantar às 5:30 da manhã, todos os dias. E sentiste que não era o teu mundo? Não era o meu mundo, senti-me muito coagido. Embora tenha tido também alguns professores lá que me ajudaram e, naturalmente. E tenho que reconhecer isso. Mas não era muito mais foi, para mim o esplendor máximo foi realmente Saint-Germain-en-Laye, foi Paris, acabou-se, não há mais nada a dizer. Muito bem, falaste do teu pai, fala-me um bocadinho dos teus pais. Olha, os meus pais eram lavradores, o meu pai sempre que o
do que me lembro dele. Sim. Ele já não trabalhava quando eu nasci e eles ficaram muito abalados porque em 1943, quando eu nasci, estávamos no meio da Segunda Guerra Mundial e as ilhas estavam todas ocupadas de certa maneira com regimentos que estavam... Em São Sebastião também havia 2 companhias destacadas, porque era a guerra e ninguém sabia o que é que aquilo ia dar depois. O que eu sei é que o meu pai tinha feito uma casa em São Sebastião, no Largo da Fonte, que é aquela casa que fica mesmo lá ao fundo, ao lado onde eles costumam pôr as gaiolas dos touros. E nessa casa até tem um brasãozinho por fora a dizer António Vieira Leal, 1941, que foi a data em que ele acabou de construir a casa. Pois em 1943, quando eu nasci, eles já não estavam lá. Portanto, em 1942, salvo erro, foram escorraçados de casa. O meu pai andou fugido, escondido em palheiros, com a chave no bolso. Aqui na ilha. Que não queria dar a chave aos militares. Claro. Porque o comandante, como achou que a casa era jeitosa e estava nova, era a melhor moradia que ele podia ter. E instalaram-se lá, fizeram uma casa de banho que, a nível particular, foi a primeira de certeza que foi feita em São Sebastião. As outras casas não tinham as suas cisternas, que era o habitual, os poços, mas casa de banho com água canalizada, a dos meus pais foi a primeira, porque era o comandante. Claro. O senhor comandante tinha que ter, enfim, o mínimo de conforto e de condições, e foi assim que eu nasci. Mas nunca soube que eu tinha nascido noutra casa. Porque, efetivamente, eu nasci na casa do meu avô materno. O meu avô materno era sobrinho do grande historiador Francisco Ferreira Drummond. Ok, muito e agora bem. Aqui é um esclarecimento que eu faço para algumas pessoas que não saberão, porque é que também o meu grande interesse por Luís Ferreira Machado Drummond. Um trabalho que, aliás, família. tem estado muito empenhado nos últimos tempos e que foi lançado recentemente na Câmara Municipal de Angra. E está a ter, segundo creio, boa aceitação. Que bom. Fazia parte, então, das tuas raízes, ao fim e ao cabo. Sim. Que interessante. O meu avô já me contava coisas dos Drummonds e, portanto, a minha família também, o meu cunhado também era dessa família. Nós somos quase todos primos, não é? Claro. O meu avô chamava-se Francisco Coelho Drummond, que foi uma figura, ele era improvisador, era cantador regional, como se diz, cantador improvisador. Foi das primeiras pessoas que levou a mocidade a cantarem, a desenvolverem o folclore também, essas coisas todas. A profissão dele, ele era agrimensor, ou seja, medidor de terrenos. Ok. E a terrenos, portanto, conhecia gente em toda a ilha e gostava muito de cantar e não sei o quê. E depois incutiu em mim também esse espírito de artista e tal. E é tão importante isto eu dizer, até porque aqui há uns anos houve, não sei se foi aqui no Rádio Clube de Angra, foi num sítio qualquer, que houve uma mesa de redonda sobre folclore e não sei o quê. E estava o Padre Coelho de Sousa a presidir a esse encontro. E a dada altura ele referiu-se ao meu avô, que era o tio Chico Clementina, como era conhecido. Francisco Coelho de Monte, mais conhecido por Chico Clementina. Que os Drummond havia sempre, o filho era Drummond, o neto era Drummond, o bisneto havia sempre ali fora. Como não era só nos Drummonds. Em todo o caso, em todas as famílias havia casos desses. O júnior, depois o mais velho, o sénior e por aí fora. Mas isto tudo para dizer o quê? Que, efetivamente, estou dentro das minhas raízes, do meu mundo de raízes. Exatamente. Do lado paterno. Mas eu não completei ainda. E então o que é que acontece? Eu só vim a saber, quando precisei de tirar um certificado de registro criminal, certidão de idade, certidão de nascimento completa, é que vim a saber que não tinha nascido naquela casa dos meus pais. Tinha nascido na casa do meu avô, que é na Rua do Barreiro, que é agora mesmo quase detrás da escola do Francisco Ferreira Drummond. Lá está. Quer dizer, o meu avô, praticamente a casa dele, entesta com... Só há a rua no meio, do lado lá é a escola. Muito interessante.
E porquê? Porque realmente eu nunca tinha... Os meus pais nunca me quiseram contar isso. Que era um desgosto tão grande que eles tiveram. Sim, pois, naturalmente. Eu ainda me recordo quando o Hélio Vieira, que há uns anos fez uma entrevista para o Diário Insular, eu até me vieram as lágrimas aos olhos. Quando ele soube aquilo, quer dizer, nunca me quiseram contar porque sabiam que era uma coisa que me ia afetar, me ia magoar, se calhar. Não era isso que eles tinham sonhado para ti, naturalmente. E foi nessa altura que eu comecei a dormir muito mal. Já disse a médicos isto. Claro. E hoje, por exemplo, foi uma exceção, não sei. As minhas musas inspiradoras fizeram que esta noite eu dormisse 7 horas seguidas. Que bom. Mas habitualmente só durmo 4 horas por noite. E isto não foi há 2 nem 3 dias. Há vários anos esta parte. Exatamente. António, mas entretanto vais crescendo e quando é que tu encontras o amor da tua vida? A tua Luísa Alcubia Leal. A mulher que fica até hoje. Portanto, o amor da tua vida. 40 anos. 40 anos. A duração é também a Luísa uma artista. Como é que há este encontro? Olha, é muito simples. Eu fiz os estádios do Liceu Camões, como estava a dizer há bocadinho, com um amigo da Madeira, de nome Vasco Atauguia. E nós dávamos muito bem, éramos 2 ilhéus, e o Vasco era casado com uma espanhola que era coralista do coro da Fundação Gulbenkian. Que engraçado. O que é que acontece? Quando eles souberam que eu estava em Paris a partir de 1975, um dia saímos a sorte grande, que era irem a Paris fazer as gravações de discos da Fundação Gulbenkian. É aqueles discos que eles editavam para depois serem vendidos. Claro. E então o que é que acontece? Eles, sabendo que eu estava lá, telefonaram, o Vasco Atauguia telefonou-me e disse: olha, a Becky vai assim, vai aí com o nosso grupo, tu vê lá como conheces as boas direções, les bonnes adresses, vê lá para onde é que as vais levar. E a questão dos restaurantes convém, assim, não levares assim para restaurantes. Para tratares bem as meninas, obviamente. Obviamente, cavalheiro. Exatamente. Eu, nessa altura, como diretor da secção portuguesa, estava nas minhas funções. Claro que era indicar à embaixada e ao consulado, com os quais eu tinha relações quase semanais, que havia problemas desses a resolver, e eu interferia lá também. Aliás, o senhor embaixador foi uma pessoa que me tratou muito bem, o professor Coimbra Martins, até me fez um elogio que eu publico no jornal, no livro Varanda de Paris. Foi uma pessoa realmente excepcional, que me convidava sempre para aquelas sessões importantes, e não só, para os mundos, aquelas sessões mundanas que também havia naquele tempo, muitas lá. Mas estava eu então a dizer que... Como é que tu te cruzas com o teu amor? Luísa Alcubia Então, Leal. aparece-me um dia lá... Na altura ainda não tinha o Leal. Não tinha. Exato. Eu fui à procura lá da mulher do meu amigo, e depois conhecia também outros colegas dela, isso tudo, não conhecia a Luísa. Embora em Lisboa tivéssemos vivido relativamente perto, a menos de 500 metros um da outra, mas não conhecia. E depois foi assim, comecei a dirigir lá alguns pequenos grupos, levá-los àqueles lugares com mais interesse turístico e cultural, essa coisa toda. E um dia foi uma coisa assim um bocado extraordinária. Nós estávamos na Galerie Lafayette, as senhoras que lá foram fazer as compras, como é normal. Claro. E combinei com elas uma hora, como fazem os guias turísticos, olha, às tantas horas na porta número tal, indiquei a porta porque havia muitas portas, porta número tal, não sei se será 1, será 2, acho que era a principal. Eu estou lá à vossa espera para depois irmos almoçar e seguir o programa o resto da tarde. E qual não é a minha surpresa? Chego lá, claro, com aquela metodologia dos professores, muita pontualidade, tolerância 0 ou quando muito 10 minutos no máximo, e eu, à hora marcada, não me aparece ninguém. Bem, 5 minutos depois apareceu-me a Luísa. Não posso. Depois passaram mais 5 minutos, não me apareceu mais ninguém. E fiquei eu com a Luísa que coisa na porta bonita. número 1 da Galerie Lafayette. As outras a comprar lá os vestidos e as últimas modas, e eu com a Luísa. Que nunca tinhas visto. Que nunca tinha visto.
E o que é que foi assim o primeiro Olha, depois impacto? foi aquela conversas de Sim. circunstância e Sim, tal, sim, sim. o que é que vão Mas fazer na agradou-te, fundação agradou-te. e tal. E depois, não sei, a coisa começou assim... Pegou-se. Pegou um pequeno rastilho, pegou. Que maravilhosa E depois já disse que gostava história. muito de música, Lá está. queria ir a uma loja especializada em... Claro. Que era mesmo em frente à igreja de La Madeleine, mesmo em frente havia uma casa lá que só vendia partituras de música clássica. Música clássica, enfim, a grande música. E também e também faziam a Casa Durand, era mais conhecida a Casa Durand. Quando eu estive em Paris na última vez já era outra coisa, um ramo completamente diferente. Sim. Enfim, é mudança. Mas aí tu percebeste logo que haviam interesses em comum, ou seja, a Luísa era também uma pessoa da arte, da cultura, enfim, tinha contemporâneos também da faculdade. Tinha tudo a ver contigo. Pois foi. E eu comecei a interrogar, mas então éramos contemporâneos. Onde é que andámos que nunca nos cruzamos? Exatamente. Não é? Eu vivia em frente ao Instituto Superior Técnico. Avenida Visco Pais, número 13, primeiro andar. E ela vivia a menos de 300 metros mais abaixo, junto ali à Praça do Chile. Tão interessante. É a Rua José Falcão, 53, salvo erro. Tão interessante. Ficavas aí. E foi assim que a coisa começou. Portanto, eu disse, mas como é que... Eu ia a uma missa em que ela ia também, que era um padre muito progressista na altura, que era o padre da paróquia, lá onde ela vive. Interessante. E depois fiquei assim espantado, mas como é que foi? Como é que nunca nos encontramos? E agora Lá está. também aqui em Paris é que a gente se vai encontrar. Que coisa maravilhosa. Depois começou assim, eu fui assistir aos concertos deles, à Salle Pleyel, a uma igreja onde eles também fizeram o lançamento lá do disco, essas coisas, depois fui-me despedir deles e depois foi assim, a coisa começou a evoluir. E a Luísa assim, ficou na tua vida. E ficou, e de tal maneira ficou que, eu já lhe disse, possivelmente vou escrever, se publicar alguma coisa antes de morrer, gostava muito de... Eu tenho 150 cartas, eu e ela outras Isso tantas. É muito bonito. Eu fiquei com Cartas esta de amor. Cartas de boas, namorados, sim senhor, mas não tão ridículas como as de Fernando Pessoa. As minhas não são ridículas, são cartas com interesse mas cultural. Só os ridículos não escrevem cartas de amor. Portanto, lá está. Sim, também não. Lá está, com certeza. E depois, naturalmente, assim, foram acompanhando a vida um do outro. Exato. E depois apareceram os filhos. Não, ainda não apareceu. Eu estava lá, portanto, isto foi em 76 que a gente se conheceu. Eu estive lá até 79, até final do ano letivo. E depois, antes de 79, a Luísa tinha concorrido também para a Alemanha como bolseira da Fundação Gulbenkian. Okay. Só que na altura, devido aos acontecimentos do 25 de Abril, os bolseiros que estavam no estrangeiro não queriam vir para Portugal. Ok, naturalmente. Não tinham estabilidade de emprego, não tinham condições e continuaram lá. E então a Luísa, que tinha concorrido, ficou sem hipótese e eu estava também com ela, com o olho na Lapa, olho na pedra, olho na Lapa, para ver se ia para a Alemanha, que eu também tinha um conhecimento na Alemanha que me podia ajudar também a ficar lá. E a fazer a mesma coisa que tinha feito, era uma reedição do que fiz em Saint-Germain-en-Laye. Ia ser diretor da secção portuguesa do Liceu, agora o nome de Saint-Germain-en-Laye, mas de uma cidade da Alemanha, que agora não me ocorre bem o nome, mas era uma cidade da Alemanha Ocidental. Na altura era Ocidental. Pois, na altura. E então ficámos assim. Eu, entretanto, tive uma crise dentária lá, tive uma grande anemia e tudo. Estive mesmo na iminência de regressar a Portugal, porque não estava em condições de viver lá sozinho. E depois aí é que eu comecei a pensar, não tens a bolsa lá, não sei o que é que eu estou aqui a fazer. Exato. E então, em 79, finais de 79, enderecei ao diretor-geral do Ministério da Educação, do Ensino do Estrangeiro, a dizer que não tencionava continuar por motivos de saúde e motivos familiares, não sei o quê. E então decidimos casar em setembro. Muito bem. Começos de setembro, em Lisboa. Mas era para vir só algum tempo cá. Mas aqui o insular foi mais esperto que o continental. O mar a chamar. O mar a chamar e tal, o mar a chamar. Eu, quando vinha a Lisboa, a primeira coisa que eu fazia era ir a Cascais, ver o mar. Também. Cá dentro o rio não me satisfazia. Para isso já tinha o Sena lá, que também era mais bonito que o nosso. Mas, enfim, quando vinha cá, interessava-me era Cascais. E foi assim, cá ficámos. Temos 2 filhos
enfim, maravilhosos. É preciso que se diga, porque é uma bênção, não é? Ter e já temos assim também dois netos. Infelizmente o Miguel, coitadinho, não pôde nascer como a gente esperava, mas pronto, são coisas que são percalços que acontecem na vida. E pronto, cá estamos. António, eu gostava só de, falaste aí no 25 de Abril, eu gostava de forma muito breve, estamos mesmo no limite do nosso tempo, mas de forma muito breve, eu gostava que partilhasses o teu sentir, mais do que aquilo que pensaste ou que te fez pensar, mas o que é que sentiste quando aconteceu o 25 de Abril? Eu não sei explicar. Sei que era de madrugada, os vizinhos chamaram-me, que tinha havido um grande movimento militar em Lisboa, não sabiam bem o que era. Eu só vim a saber depois, mais tarde, que tinha 4 pisos no meu prédio. Era um prédio de 7 andares, que era sobretudo ocupado por professores, no Olivais Sul. E depois viemos a saber que tínhamos lá 4 pisos. Mas a revolução em si, para mim, o que te revelou? Eu quis logo sair para a rua. Quiseste no participar? Dia seguinte, quis participar. Era um sonho teu? Era. Que aquilo acontecesse? Era. Aliás, eu antigamente ouvia a Rádio Portugal Livre, que era uma emissão que vinha de Argel e era dirigida por Manuel Alegre. Mais tarde foi, toda a gente sabe, foi candidato presidencial, foi um membro destacado do Partido Socialista e poeta. E grande poeta. Exato. Não há dúvida nenhuma. E curiosamente foi aqui nos Açores, em casa da minha irmã, quando eu vim cá nas férias, em 76 ou 77, que eu ouvi essa emissora pela primeira vez. E depois em Lisboa comecei a ouvi-la, era às segundas, quartas e sábados, ou segundas, quartas e sextas, da Argel. Okay. Quando fiquei completamente, foi sobretudo no 1º de Maio. 1º de Maio, em Alvalade, não é o estádio de Alvalade, era aquele estádio do Nacional, ali no bairro de Alvalade. Sim, no bairro de Alvalade, ok. No bairro de Alvalade. E aí então foi o máximo. Quer dizer, que esperança é que isso te trouxe na altura? O que é que achaste que ia mudar? Ou que podia mudar? Eu achei que ia mudar muita coisa, sinceramente, e foi por isso que eu meti logo nos sindicatos de professores, comecei logo a batalhar e a fazer, participar nas Assembleias Gerais de Alunos, porque há bocadinho estávamos a falar, AGRs, e comecei até a fazer projetos e coisas, mas depois aquilo começou a descambar um bocadinho. Depois apareceu o movimento dos 9, chefiado por Melo Antunes, que era natural de São Miguel, e comecei a pensar realmente que algo ia acontecer, algo de importante iria acontecer. E realmente aconteceu aquilo que a gente sabe, mas depois, a partir de meados de 74, já quando fui para a França, fui no dia 6 de setembro, em pleno verão quente. O Vasco Gonçalves já estava praticamente no seu estertor final. E a partir daí, pois eu já perdi um bocadinho as esperanças da coisa recuperar. Ok, o 25 de Abril ainda faz sentido? Este de 74? Ou precisamos de outro novo? Não. Pois o 25 de Abril de 74 em si não foi o culpado. Não estamos aqui à procura de culpados, não é? O espírito continua válida, a mensagem continua válida. Mas em termos efetivos, práticos... Não há nada que possa apagar essa ideia, essa necessidade de haver uma sociedade democrática, verdadeiramente democrática. E só que verdadeiramente democrática? Pois houve aproveitamentos, houve desvios e, portanto, isso realmente faz com que hoje estamos numa situação de... Eu estou pessimista em relação ao que se passa, porque aquele 25 de Abril que eu sonhei, quando eu ouvi a Rádio Portugal Livre e não sei mais que, e a Voz da Liberdade, afinal, a liberdade que nos trouxeram é o que a gente está a ver. Pronto, ficaram os escravos. Ficaram os escravos um pouco murchos, mas paciência mesmo. António, o que é que te desconcerta? O que é, assim, aquilo que te acontece que tu ficas completamente transtornado? Transtornado? Irritado? Olha, o motivo que me leva a ficar irritado às vezes é as pessoas quererem ser aquilo que não são. Quererem mandar naquilo em que não devem mandar.
querem orientar aquilo de que não percebem. Portanto, é aquilo que eu diria que é a mediocridade instalada no poder. Eu estudei muita cultura clássica e realmente os medíocres hoje é que se estão a aproveitar da situação. As pessoas de valor estão metidas na prateleira. Portanto, só se fala de lugares comuns, futilidades, aquelas coisas que acontecem para depois dar origem a flotins e fazerem episódios de muitas coisas, nos meios de comunicação. Muitas vezes não se tem a acutilância suficiente para atacar os problemas fundamentais. Exato. Andamos a ornamentar as salas e as varandas. Talvez porque a nossa democracia não seja tão verdadeira. Mas, passamos à frente. Uma memória feliz da tua infância. Para terminarmos, estamos aqui mesmo já a ultrapassar. Uma memória feliz da minha infância. Sim. Olha... Infância. Quanto mais para trás te lembrares... Eu lembro vagamente do meu avô paterno quando faleceu. Okay. E estavam as pessoas a fazer o velório e havia aquele luto que era por vezes manifestação de muita dor e tal. E eu parece que tinha 4 anos nessa altura, ou ia fazer 5, e lembro-me de ter dito: mas o que é que fazem aqui? Esses velhos todos estão para aí o que é que eles estão para aí a dizer? O que é que isto parece uma casa de malucos que estavam a chorar e a fazer aquelas cenas. Tal. É a única coisa que eu me lembro. Depois, a partir daí, só me lembro praticamente na primeira classe, quando tinha 6 anos ou 7, que o meu professor vinha das Fontinhas todos os dias, na caminhoneta da carreira. E nós, que não gostávamos nada dele, vínhamos sempre à espera da caminhoneta, a ver se ele, por acaso, não vinha. Oi, era um dia de folga. Era um dia de folga. Mas ele raramente faltava. Mas era realmente aquele método tradicional da palmatoada e de as crianças serem postas... Mas era isso que te fazia feliz? Não. Uma memória feliz. A memória feliz era não o ter. Não o ter, não exatamente. O encontrar. Então batia palmas quando eu não vi. Tu escreveste muitos livros, leste milhares de livros. Um livro que te marcou? Oh, minha amiga, isso agora. Olha, o livro que talvez me tenha marcado mais foi À la recherche du temps perdu, de Proust. E esse livro marcou-me mais porque foi uma oferta que os meus colegas do Liceu Internacional me fizeram. E eu já tinha lido o livro e depois de reler fiquei com uma visão, quer dizer, já foi a circunstância que me alterou, de certa maneira. No entanto, ainda hoje há tempos li A Paz e a Guerra e Paz, de Tolstói, por exemplo. Sim, maravilhoso. Até tive um problema até na Biblioteca Pública, porque eu queria reler o livro e nunca mais o conseguia. Estava algures escondido ou manipulado, não sei. Foi um problema. Deus, em que lugar está na tua vida? Olha, Deus para mim é um grande mistério. Às vezes acredito, outras vezes nem tanto. É conforme as circunstâncias. O que eu acho é que precisamos de Deus porque o homem não sabe tudo. E como não sabe tudo, Deus é um pretexto para sairmos da ignorância. Porque todas as sociedades tiveram sempre pendor para acreditar em algo que ia para além do conhecimento, da inteligência. E, portanto, eu acho que vou continuar nesta de que não tenho provas para dizer que Deus existe ou que Deus não existe. Mas na tua vida... Simplesmente, na minha vida, Sim. O Deus que me interessa mais é o Deus dos filósofos. Não é o Deus dos homens, dos homens, dos clérigos e até das manifestações exteriores, das liturgias, por exemplo. Mas Deus não está aí. Deus é superior a isso, não é? Certo. Já são adaptações que o homem fez. Aliás, Deus também foi criado, sobretudo criado pelos homens, não é? Exatamente, pois. Ninguém o conhecia. Exatamente. Muito bem. Açores, quando ouves esta palavra, o que é que sentes? Olha, eu senti isso várias vezes quando estava em França. Às vezes chorava, outras vezes
nem tanto. É um amor também mas na tua vida. É uma constante. Uhum. Não sei o que é que me fez voltar, porque eu até, com alguns amigos, na altura que era para ir para a Alemanha, disse, não te me interessa ir para Portugal, não sei o quê. Mas quando falavam dos Açores, quando eu via, isso é para as minhas ilhas, vou para lá, vou para lá. Sempre tive a inclinação, um chamamento. Exato. Para as origens, não sei o quê. E, portanto, até disse uma vez à minha mulher, olha, quando eu morrer, se estiver fora, quero que vocês me sepultem lá, onde eu nasci também. A vida é feita de mudanças. É. É assim que vamos acabar com esta música escolhida por ti? É realmente feita de mudanças e a minha tem mudado muito. E tem muito para mudar. Sim, não sei, isso já não sei. Se não na tua pessoa, certamente nas pessoas que passaram na tua vida, porque todos ficam com uma memória e um registro daquilo que partilharam contigo e, portanto, ficarás sempre muito presente. Nisso estou muito feliz porque tenho ainda resquícios disso, tenho recebido manifestações desses tempos e de algumas pessoas que me encontram que eu às vezes já nem sei quem são, que foram minhas alunas ou meus alunos. Lembram. E que eu digo, você foi minha vítima. Oh, tão saboroso estas memórias. E ela diz, não, gostamos muito, tão sim. Saboroso. Realmente, pronto, é o que eu tenho a dizer. Terminando, como diria o nosso Vitorino Mésio, que eu procurei também ser um estudioso dele. Aliás, a minha tese era para ser sobre os açorianismos na obra de Vitorino Mésio. Olha, vem a propósito do seu programa. E isto não é oportunismo, isto está na Faculdade de Letras. Eu, quando apresentei essa proposta ao professor Lindley Sintra, ele disse ao Jacinto Prado Coelho, finalmente tem um linguista para estudar os falares dos Açores. Eu disse ao seu professor, não, já há um americano que já fez isso também. Não, mas eu quero uma edição atualizada. Quero atualizada. Mas isso para dizer o quê? Que realmente foi sempre uma constante da minha vida e depois de França ainda foi pior. Quer dizer, mencionava muitas vezes lá e uma vez até me irritei porque, curiosamente, com uma pessoa com quem eu hoje me dou bem em França, na altura dirigia um departamento do estudo da língua portuguesa. E havia como suplementos de informação, havia a necessidade de discos, de cassetes, muitas coisas sobre Portugal e sobre a Madeira e sobre os Açores. E havia todas as zonas de Portugal, menos dos Açores. Na Madeira havia tudo e os Açores não existiam pura e simplesmente. E eu fiz uma exposição e depois eles compreenderam que também tinham dificuldades, essa coisa, deram um esclarecimento. Eu, aliás, publiquei isso também no livro do livro que eu editei quando estava em França, portanto. E isso realmente faz com que eu ainda hoje tenha esta sensação de que valeu a pena. Valeu a pena tomar aquela posição e ter defendido a terra onde eu nasci e de que gosto muito. Muito obrigada, António Leal. De nada. Foi um prazer partilhar contigo esta tarde nestas memórias da tua vida que ficarão registadas nas nossas vidas também para sempre. Foi um gosto. Muito obrigado também. Obrigada. Neste 18 do mês de abril, António das Neves Leal, convidado de À Conversa com Açorianos. Boa tarde.